E a gente vai hoje começar a passear um pouquinho nas partes cerebrais. E a função do lobo frontal é interessante, porque é como se, quando eu penso nas outras estruturas cerebrais, eu digo as estruturas neocorticais, que vocês vão entender isso, que são as últimas estruturas do cérebro no processo evolutivo. Essas estruturas neocorticais, do neocórtex, elas têm funções ligadas aos nossos órgãos dos sentidos. Então, por exemplo, quando eu falo de processamento auditivo, do que eu escuto, que é uma forma de entrar em comunicação com o ambiente, isso é processado no que a gente chama de lobo temporal, fica na lateral. Quando eu falo de processamento das informações visuais, isso é processado no lobo occipital, que fica atrás, na parte posterior do encéfalo. Quando eu falo de processamento olfativo de informações químicas, informações gustativas, isso é processado no lobo parietal, praticamente no meio da cabeça do sujeito. Então, o lobo frontal, ele fica basicamente sem ter nenhuma fonte de informação externa direta. Entendam a maneira que eu estou colocando. Ele não tem nenhuma base de informação direta do ambiente. Então, é como se ele fosse num conjunto de casas. Você tem uma casa que é responsável pelo barulho que os outros fazem, uma casa que é responsável pelo gosto das coisas que as pessoas comem e cheiram, uma casa que é responsável pelo que as pessoas fazem para poder ver o que as pessoas fazem, visualizar o que as pessoas fazem. E aí uma casa ficou sem ter o que fazer. Como ela ficou sem ter o que fazer, ela se ocupou de basicamente se conectar com as outras casas e observar, olha lá, ver o que as outras casas estão fazendo. É como se fosse aquele ditado que a gente diz, não tem o que fazer, por isso é fofoqueira. Não tem o que fazer, por isso fica olhando a vida dos outros. Não é isso que a gente diz? Então, é como se o lobo frontal fosse essa vizinha fofoqueira que não tem o que fazer e por isso fica basicamente conectado às demais áreas do cérebro, como se fosse capturando informações dele, e isso cria uma sensação na pessoa. Sabe qual é a sensação? Que nós estamos vendo o que vemos. Como assim, professor? Vendo o que vemos. É como se nós estivéssemos observando o que nós estamos ouvindo. Deixa eu explicar melhor isso. Pensa um organismo bem simples, bem pouco complexo. Então ele não tem uma área do lobo frontal. Então quando um ruído se apresenta no ambiente, esse ruído vai bater em uma área da estrutura cerebral dele e ele simplesmente vai ameaça ou som favorável. Se for favorável, ele não pensa assim, ah, que legal, aquilo ali é favorável, vou para lá. Ele simplesmente, se é favorável, ele já está programado, ele já se volta para aquilo e se direciona para aquilo. É como se ele não pensasse a ação. Se o som é um som destruidor, que indica ameaça, ele simplesmente se volta para o outro lado e tenta se afastar. O mesmo acontece com os outros estímulos. Se ele vê algo que sinaliza algo favorável para o desenvolvimento dele, ele simplesmente se aproxima. Se vê algo que sinaliza algo ameaçador, ele simplesmente se afasta. Porque é como se ele não tivesse uma outra estrutura que processasse isso. Vai ficar mais simples de entender agora. A evolução da visão, por exemplo, ela começa de uma maneira muito simples, quando alguns organismos microscópicos são afetados pela radiação solar. Estão entendendo? Esses organismos, ao que tudo indica, estavam no oceano. Então, a radiação solar destruía o arranjo da estrutura de DNA deles. Então, eles precisavam ir para a escuridão. Então, os organismos que desenvolveram uma espécie de sensor
Olha, ali tem luminosidade, então vamos para essa distância aqui, ficar mais no escuro, que garante que a gente sobreviva. E aí, quando dava noite, esses organismos podiam subir para a superfície do oceano, buscar alimento e alguma coisa ali, e quando o Sol começava a se aproximar, aqueles que melhor captavam os primeiros raios solares, por terem algumas células especializadas, que davam para ter essa sensibilidade, e automaticamente recuavam, veja, ele não pensava, eita, o Sol vai nascer, que coisa linda, eu tenho que fugir, não. O Sol batia e automaticamente aquilo causava como se fosse uma espécie de dor, ele se retraía e se afastava. Estão entendendo? Como ainda hoje, se a gente olha para o Sol, causa uma irritação. Isso é um resquício primitivo deste processo. Evidentemente, a gente foi evoluindo e ganhando complexidade nessa estrutura. O que nós estamos dizendo é que uma área do cérebro de algum organismo primitivo evoluiu para não processar diretamente nada que estava vindo do ambiente, mas processar o que os outros estavam processando. Vocês estão entendendo? Isso é o lobo frontal. Então, como ele estava desocupado, ele começou a receber a informação do que os outros faziam. O outro processava alguma coisa e esse processava o que o outro já tinha processado. Então, isso cria o efeito de dizer assim, eu sei que estou vendo você. O outro simplesmente via e reagia. Esse diz assim, eu sei que estou vendo e posso pensar se a vontade que eu tenho de agir desta maneira é a melhor forma ou não. Ou seja, eu criei uma estrutura que quanto maior ela ficou, mais o sujeito conseguiu processar as informações que as outras áreas do cérebro faziam. Evidentemente que ele não processa tudo. É por isso que a gente diz que o sujeito não tem consciência de tudo. As pessoas pensam que tem consciência de tudo. Porque eu estou falando do desenvolvimento da consciência, ligado ao lobo frontal. É o lobo frontal que cria essa ideia de consciência que nós temos. Isso é criado porque a gente tem a sensação de ver o que estamos vendo, ou seja, processamos o que estamos vendo. Nós acreditamos que sabemos o que estamos ouvindo. Nós sabemos o que estamos sentindo. Tanto é que o seu organismo, o meu e o de vocês, ele pode mudar a maneira que faz alguns processamentos sem você tomar consciência. E essa parte nos interessa, é por isso que nós estudamos neurociências. Observe. Se nós fechássemos todas essas janelas, fechássemos essa porta e bloqueássemos a passagem de ar ali, e acendêssemos uma fogueira enorme aqui, o que começaria a acontecer com vocês? Começariam a tirar o casaco, é um ponto, mas antes de tirar o casaco aconteceria algo com o organismo de vocês. Hã? Intoxicação pela fumaça da... Ah, tá, vamos tirar a fogueira. Tira a fogueira, a gente está no verão. Eu digo com o organismo de vocês. Vocês estão falando já do que acontece depois que o organismo faz algo. Hã? Como é que vocês sabem que estão com calor? Ah, veja, mas para suar, vocês começam a suar e dizem, poxa, eu estou com calor danado. Significa então que o organismo já detectou uma variação na temperatura e já começou a ativar as glândulas sudoríparas. Isso tudo vocês não tiveram consciência. Vocês só tomaram consciência quando vocês observaram que estavam molhados. Rapaz, e está uma sensação aqui de abafamento. Na maior parte dos casos, vocês só percebem o que está acontecendo quando o organismo já reagiu e já processou. Estão entendendo? É isso que eu quero dizer que acontece com muitos animais simples. Eles não conseguem ter a consciência, que o organismo deles já processa a informação do que ele deve fazer, de como ele deve agir para sobreviver. Mas ele não dá essa ideia de consciência. Poxa, eu estou com calor, eu preciso fazer alguma coisa. Ele simplesmente vai lá e faz.
Porque ele não tem uma área desocupada para processar e observar o que está acontecendo com o próprio organismo. Vamos para um outro exemplo mais interessante? Quem aqui já se apaixonou? Eu já, e estou vendo que cerca de 20% da turma, somente 20% já se apaixonou. Os outros 80% aqui são pessoas que nunca se apaixonaram, nem pela mãe, nem pelo pai. E o que é interessante é que esse vídeo vai ser publicado, então a mãe e o pai de vocês vão ter acesso e eles vão saber que vocês nunca se apaixonaram nem por eles. Então eu vou perguntar mais uma vez, quem nunca se apaixonou? E quem já se apaixonou? Muito bem. Quem já se apaixonou? Perfeito. Como é que vocês sabem que estão apaixonados? Então vocês sabem que estão apaixonados porque ficam idiota. A sua colega deu uma opinião diferente. Fale alto. Então, a gente sabe que está apaixonado conforme a... Não, seu nome? Conforme a Eduarda, é isso? Conforme a Eduarda, a gente sabe que está apaixonado quando alguém chega perto da gente e o nosso coração... Isso acontecia sempre que o meu pai chegava perto de mim com um cinturão. O meu coração fazia assim. E aí eu sabia que estava apaixonado por ele. Olhe. Então, o meu coração ficava assim, eu sabia da paixão pelo meu pai, com o cinturão. E é por isso que muita gente confunde paixão com medo. E é por isso que muita gente foge da paixão. E é por isso que muita gente tem medo dessas reações e não consegue diferenciar, discriminar. Realizou-se um experimento em que colocavam mulheres para descrever quando estavam ficando excitadas. Então colocaram um aparelho a elas, entregaram um aparelho a elas, com um botão em que se elas ficassem mais excitadas, elas empurrariam para cima, que tinha uma gradação numérica. Se elas ficassem menos excitadas, elas empurrariam um botão para baixo, em que tinha outra gradação numérica, indicando que elas estariam menos excitadas. E o experimento começava mostrando um comercial de turismo russo, em que um casal aparecia tranquilo. As mulheres ficavam assistindo isso, e ligadas a ela tinham uma série de sensores, medição cardíaca, eletroencefalograma, pressão sanguínea, para captar a sudorese da pele, e tinha um sensor especial, que captava o entumecimento do clítoris e das regiões vaginais e a lubrificação vaginal. Estão entendendo? Então, as mulheres ficavam ali quietinhas e o filme começava. Eram voluntários, sabia do experimento, né? Mas explicava-se de uma maneira diferente para não alterar. Dizia, olha, a gente quer simplesmente entender quando você fica mais ou menos excitada. E aí o filme começava, o comercial de propaganda, um casal tranquilo. Então as mulheres começavam a indicar que ficavam interessadas no romance, porque era um filme que simplesmente um casal aparecia e o rapaz, numa relação de turismo, tratava bem a mulher, mas aí o filme começava a ficar um pouquinho mais picante. As cenas de sexo começavam a ficar mais explícitas. E como a mulher estava num ambiente estranho, ela ia quase até a metade do nível de excitação, e quando a coisa ficava muito explícita, elas começavam a voltar, dizendo que não estavam excitadas, e começavam a puxar o ponteiro para o ponto que indicava que elas não tinham excitação, e que, na verdade, a reação delas era de medo.
basicamente a totalidade das mulheres indicou que não estavam excitadas com as cenas de sexo explícito. Eram assustadas. Só que tem um detalhe, gente. Não era isso que os sensores indicavam. Os eletroencefalogramas indicavam as áreas de excitação extremamente ativas. A lubrificação vaginal era excessiva, o entumecimento do clitóris, das áreas internas da vagina era enorme. Ou seja, as reações eram de excitação. O que era que acontecia, na verdade, com a maior parte das mulheres? Como existe um processo social de repressão muito grande, elas não conseguiam, eu estou atribuindo ao social, mas não é só o social, isso tem uma relação também com a própria estrutura de evolução, mas é mais complexo falar sobre isso nesse momento, por isso que eu estou dando apenas esse indicativo também. O que acontecia é que, na maior parte dos casos, elas confundiam, elas interpretavam a estimulação de excitação como estimulação de medo, de algo assustador. Mas as reações não eram assim. Assim como a colega colocou, que indica e que reconhece quando está apaixonada, quando o coração bate forte. E eu propositalmente brinquei dizendo que assim o meu coração se sentia também quando o meu pai se aproximava de mim com um cinturão. O medo era imenso. Não era paixão. Era medo. Mas você está correta, porque o ponto que eu quero destacar agora é que nós descobrimos e falamos sobre a maior parte dos nossos sentimentos, não é porque internamente já existe uma mensagem que processa isso, mas porque nós observamos as reações do nosso próprio organismo. É isso que eu quero que vocês entendam. E se o nosso organismo está reagindo, é porque antes ele processou as informações e provocou essa reação. Agora, a área que observa isso não teve acesso, é isso que eu quero que vocês observem. Só teve acesso quando já aconteceu a reação e você observou a reação. Isso significa dizer que quando você acha que está apaixonada por alguém, o seu sistema já avaliou aquilo ali. Se for um homem, como uma mulher boa, ligada à reprodução, a uma boa educação, a uma série de características vantajosas. E se for uma mulher observando um homem, que aquele homem tem características vantajosas, um bom reprodutor, isso e aquilo. Então, o sistema já fez um cálculo, já executou um processamento, já provocou uma resposta no organismo e você não teve consciência de nada disso, ou seja, o seu lobo frontal passou alheio a todo esse processamento e só depois que você já está reagindo é que seu lobo frontal observa e diz assim, poxa, eu acho que eu estou reagindo dessa forma com essa pessoa. É por isso também que a maior parte dos leigos fazem discussões sem entender. E a gente diz assim, você notou que quando fulano chega, você se comporta de um jeito diferente com ele? Você, eu? De jeito nenhum, eu nem gosto dele, acho ele ridículo. Eu não. E de fato, você pode falar isso acreditando nisso. Você pode falar isso achando que de fato você não se comportou de uma maneira alterada. E aí eu vou falar de um outro experimento, em que se colocava um homem numa sala, um experimentador homem ia lá, pela saliva desse homem media os níveis de testosterona e perguntava qual era o tipo de mulher que era atraente para ele e o tipo de mulher que não provocava atração nele. Ele descrevia e numa outra sala eles modelavam uma pessoa para ficar com as características de uma mulher que não era atraente para ele, que ele descrevia que não era atraente. E deixavam então ele na sala preenchendo uns formulários. Então essa mulher com características que ele narrava que não eram atraentes para ele, entrava na sala como se fosse mais uma pessoa que fosse fazer o experimento também, sentava simplesmente do lado e começava a preencher o formulário.
Ele mal observava a mulher, continuava preenchendo. E depois de aproximadamente 20 a 30 minutos, o experimentador entrava e novamente, pela saliva dele, media o nível de testosterona. E sabe o que acontecia? O nível de testosterona dele tinha subido assustadoramente. Em outras palavras, esse homem, na maior parte dos casos, não tinha consciência disso. Mas o organismo dele captava que ali havia uma mulher e já começava a modificar a disposição hormonal dele. O que ele dizia que gostava ou não gostava estava muito ligado à aprendizagem, estava muito ligado às áreas que ele tinha consciência. Mas existia uma outra área cerebral que tomava as medidas necessárias, como o cérebro de vocês toma as medidas necessárias quando vocês entram num lugar aquecido. Estão entendendo? É importante a gente estudar isso por quê? Na minha primeira aula de anatomia, eu tive aula com um professor chamado Luiz Carlos, um médico que dava aula desta cadeira. Ele falou algo que naquele momento eu fiquei muito perturbado, porque eu tinha uma namorada e fiquei dizendo, não é possível que isso aconteça com ela, não pode ser. Fiquei incomodado. Mas o Luiz Carlos disse o seguinte, algumas reações do organismo ocorrem em áreas de processamento que independem do controle da pessoa. Não é possível isso. Bom, vai lá que seja. Se, por exemplo, uma mulher entra numa sala, digamos que ela não use sutiã, e um grupo de homens começa a observá-la com ar de desejo. Mesmo que ela não se sinta bem e ela ignore isso, os seios dela ficam entumecidos. E é notável. Se com a minha namorada isso acontece, de jeito nenhum, que ela não vai acontecer um negócio desse, não é possível. Foi a primeira coisa que eu pensei e fiquei com raiva do professor. O pobre do professor estava explicando reações involuntárias que depois eu fui entender no presídio, quando entrevistava estupradores. A doença do estuprador muitas vezes fazia ele acreditar que as mulheres gostavam do que ele fazia. E na verdade as mulheres não gostavam. O que acontecia era uma reação involuntária que foge o controle consciente. Estão entendendo? Como, por exemplo, a lubrificação vaginal. A lubrificação vaginal, ela pode ocorrer, na verdade, simplesmente pelo toque, pelo massageamento. Independente do sujeito ter controle ou não disto. Mas o sujeito que pratica violência sexual, muitas vezes ele causa uma persuasão na vítima, dizendo, você diz que não quer e está molhada desta maneira. E isso aumenta ainda mais o trauma, porque muitas vezes pós-processo, a pessoa se sente culpada, se sente com vergonha de si mesmo, porque devido a essas reações involuntárias, a pessoa fica, por que o meu organismo reagiu dessa maneira? Não era para ter reagido. E é muito traumático para a pessoa falar sobre isso, porque a pessoa acha que colaborou com o processo, quando na verdade ela não tem controle desta parte do processo. E por isso que para um leigo que não estuda isso, é tão difícil entender este processo. Às vezes é difícil quando eu explico isso na sala de aula, tem aluno que entende que eu estou favorecendo o estupro e não é isso. Eu estou simplesmente explicando como, na verdade, algumas respostas não são favoráveis à conexão que a gente tem com a consciência. O organismo toma algumas medidas relacionadas ao calor, relacionadas a emoções e uma série de outras reações que fogem ao nosso controle voluntário. Essas reações, geralmente, nós não tomamos consciência no primeiro momento, porque elas não estão conectadas diretamente ao lobo frontal.
Então, nós só temos acesso a esse conjunto de reações quando nós já observamos o nosso próprio corpo reagir. Por isso, a maior parte das reações emocionais, a maior parte das reações ligadas ao sistema endócrino, nós só conseguimos perceber quando nós fazemos a observação do que está acontecendo com o nosso próprio organismo. O que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento é como é importante entender as estruturas, importante entender o papel delas, porque entendendo isso eu sei exatamente como se correlaciona e quais são as funções de cada área.